Olá, ARMYs, como vocês estão? Respirem fundo por um segundo, porque o que aconteceu naquele palco em Tampa não foi apenas mais um show. Foi um daqueles momentos que ficam gravados na história, não só pela grandiosidade, mas pelos pequenos detalhes que revelam quem Jungkook e Jimin realmente são por trás das luzes, da fama e dos números impressionantes. No dia 28, o BTS encerrou com sucesso a primeira etapa da turnê mundial em Tampa, no Raymond James Stadium. E não estamos falando de um evento comum. Foram 3 noites completamente esgotadas, com mais de 190 mil pessoas reunidas, vindas de diferentes partes do mundo, todas com um único propósito: viver aquela experiência única. Depois de cerca de 4 anos longe dos palcos dos Estados Unidos, o retorno foi mais do que esperado. Foi quase simbólico. Assim que as primeiras notas ecoaram pelo estádio, algo mudou no ar. Não era só música, era emoção acumulada por anos. Quando hits como Mic Drop, Fake Love e outros começaram, o estádio inteiro virou um coro gigante. Mas mesmo em meio a esse espetáculo gigantesco, foram os momentos espontâneos, especialmente envolvendo Jungkook e Jimin, que realmente dominaram as conversas depois. Jungkook, conhecido por sua intensidade no palco, parecia completamente imerso na performance. Cada movimento, cada olhar, cada nota, tudo carregado de energia. Mas foi justamente no meio dessa intensidade que algo inesperado aconteceu. Durante a apresentação, ele correu até a beira do palco e, sem hesitar, abraçou um segurança que estava ali trabalhando. Simples? Talvez. Mas poderoso. O segurança ficou visivelmente surpreso. Não era algo ensaiado, não era parte do show. Era genuíno. Um gesto rápido, mas carregado de humanidade. Em um ambiente onde tudo é coreografado, aquele abraço quebrou qualquer barreira entre artista e equipe. Mais tarde, esse mesmo segurança compartilhou o momento nas redes sociais. Ele descreveu a experiência como fascinante. Quando perguntaram o que Jungkook disse, a resposta foi ainda mais reveladora. Um simples "e aí?", seguido de um "tudo bem?". Nada elaborado, nada forçado. Apenas uma interação natural. E é exatamente isso que chama a atenção. Jungkook, mesmo sendo uma das maiores estrelas do mundo, continua sendo alguém acessível, presente, atento às pessoas ao seu redor. Ele não estava apenas performando, ele estava vivendo o momento com todos ali, inclusive com quem normalmente passa despercebido. Mas não parou por aí. Jimin, por sua vez, também protagonizou momentos que reforçam ainda mais essa conexão humana. Durante o show, ele demonstrou a mesma energia calorosa e carismática que os fãs já conhecem. Mas, nos bastidores e nas interações mais sutis, isso ficou ainda mais evidente. Em outro ângulo registrado por fãs, foi possível notar uma troca de olhares entre Jungkook e membros da equipe de segurança. Não era algo exagerado, mas havia ali um reconhecimento silencioso, quase como um obrigado sem palavras. Esses detalhes passam despercebidos para muitos, mas dizem muito sobre o caráter deles. E talvez seja justamente isso que torna os shows do BTS tão especiais. Não é só sobre a música, é sobre como todos se sentem parte de algo maior. Enquanto isso, fora dos palcos, a relação entre os membros também continua sendo um dos pontos mais fascinantes para os fãs, especialmente a dinâmica entre Jungkook e Jimin. Mesmo após anos de carreira, agendas individuais e mudanças de moradia, a proximidade entre eles permanece evidente. Hoje, muitos membros vivem em apartamentos próximos, o que facilita encontros frequentes e momentos juntos fora dos holofotes, e isso aparece nas pequenas coisas. Durante uma transmissão ao vivo recente após os shows em Tampa, um momento descontraído chamou a atenção. Em meio a risadas e conversas aleatórias, Jimin fez um comentário inesperado sobre o gato de um dos membros, mencionando detalhes que só alguém muito próximo saberia. Isso levou muitos fãs a perceberem o quanto eles realmente convivem no dia a dia. Não é apenas uma amizade de palco, é uma conexão real, construída ao longo de anos. E quando falamos de Jungkook e Jimin juntos, essa conexão ganha ainda mais destaque. Seja nas brincadeiras, nos olhares cúmplices ou nas interações espontâneas, existe uma sintonia difícil de explicar. Eles se entendem sem precisar falar muito. E isso fica ainda mais evidente em momentos leves, como quando estão rindo juntos ou provocando um ao outro. Mas nem tudo foi positivo durante essa turnê. 2 momentos específicos envolvendo Jungkook e Jimin acabaram gerando uma onda de críticas nas redes sociais,
Críticas que, quando analisadas com atenção, dizem muito mais sobre quem critica do que sobre eles. No caso de Jungkook, tudo começou durante uma interação descontraída no palco. Ele estava bebendo água enquanto ria, e acidentalmente um pouco do líquido escapou. Algo completamente normal. Algo humano. Mas, como acontece frequentemente na internet, esse momento foi distorcido. Alguns comentários passaram a tratar o episódio como algo intencional, chegando ao ponto de classificá-lo como nojento. Uma narrativa completamente fora de contexto. A realidade? Jungkook estava sendo ele mesmo. Natural, espontâneo. E o público presente? Reagiu com risadas, carinho e identificação. Situação semelhante aconteceu com Jimin. Durante uma performance intensa, ele foi visto bebendo água, e em seguida, expelindo um pouco para o lado. Algo extremamente comum entre artistas que cantam ao vivo e precisam manter a voz estável. Mais uma vez, um gesto técnico foi transformado em polêmica. Mas aqui entra um ponto importante. Shows ao vivo são ambientes de alta exigência física. Os artistas estão constantemente se movimentando, cantando, dançando, e cuidar da voz não é opcional, é essencial. Beber água, limpar a garganta, até pequenos acidentes, tudo isso faz parte. E ainda assim, essas situações foram usadas por alguns para criar narrativas negativas. Felizmente, a maioria dos fãs enxergou o que realmente aconteceu. Eles viram o Jungkook humano, rindo no palco. Viram o Jimin profissional, cuidando da própria performance. Viram autenticidade. E é exatamente isso que mantém o BTS no topo há tantos anos. Não é perfeição artificial, é verdade. Mesmo diante de críticas exageradas, o apoio dos fãs continuou forte. Porque quem acompanha de verdade sabe, esses momentos não diminuem o talento deles. Pelo contrário, aproximam ainda mais. Eles mostram que, por trás dos recordes e dos estádios lotados, ainda existem pessoas reais ali. Pessoas que se divertem, que erram, que vivem o momento. E talvez seja justamente isso que incomoda tanto algumas pessoas. Porque é difícil competir com algo que é genuíno. No final das contas, o que aconteceu em Tampa foi muito mais do que um sucesso de público ou impacto econômico gigantesco. Foi uma prova de que Jungkook e Jimin, junto com o restante do grupo, continuam evoluindo, não apenas como artistas, mas como seres humanos. Eles não apenas entregam performances impecáveis, eles criam conexões com os fãs, com a equipe, entre eles mesmos, e são essas conexões que transformam um show em algo inesquecível. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar. De verdade, isso significa muito. Se esse tipo de conteúdo te prende e te emociona, não esquece de deixar seu like, comentar o que você achou e se inscrever no canal. E claro, fica ligado, porque os próximos capítulos dessa história prometem ainda mais momentos intensos, inesperados e, acima de tudo, humanos. Nos vemos no próximo vídeo. E talvez, no fim de tudo, seja justamente isso que mais fique depois que as luzes do estádio se apagam. Não são apenas os recordes quebrados, os números impressionantes ou os estádios lotados que permanecem na memória coletiva. É o que acontece nos pequenos intervalos entre uma música e outra. Nos segundos em que a coreografia termina, o som diminui e a verdade aparece. Porque quando Jungkook corre até a beira do palco e abraça alguém que ninguém estava olhando, ele não está apenas fazendo um gesto bonito. Ele está mostrando, sem precisar dizer uma única palavra, que ainda enxerga as pessoas ao redor, mesmo quando o mundo inteiro está olhando só para ele. E quando Jimin sorri, provoca, observa, reage. Quando ele transforma momentos simples em algo leve e humano, ele também está nos lembrando de algo essencial, que a grandeza deles nunca esteve apenas no talento, mas na forma como escolhem existir dentro desse sucesso. Existe algo quase invisível, mas muito poderoso na maneira como os dois se complementam. Jungkook, com sua intensidade quase elétrica, que preenche o palco como se cada apresentação fosse a última. E Jimin, com sua sensibilidade refinada, que equilibra tudo com um olhar, um gesto, uma presença que acalma e conecta. Eles não precisam forçar interação, não precisam criar momentos, porque quando estão juntos, os momentos simplesmente acontecem. E talvez seja por isso que tantos fãs ao redor do mundo se sentem tão profundamente ligados a eles. Não é apenas admiração, é identificação. É ver em Jungkook alguém que, mesmo no auge, ainda se permite ser espontâneo. É ver em Jimin alguém que,
Mesmo sob pressão, ainda escolhe ser gentil. E em um mundo onde tudo parece cada vez mais calculado, filtrado e ensaiado, isso é raro. Muito raro. Os episódios recentes, as críticas exageradas, as interpretações distorcidas, tudo isso acaba se tornando apenas ruído quando comparado ao que realmente importa. Porque quem esteve lá, quem viu com os próprios olhos, quem sentiu a energia daquele estádio, sabe? Sabe que não havia desrespeito, sabe que não havia descuido, sabe que não havia nada além de artistas entregando tudo de si do jeito mais humano possível. E talvez seja exatamente essa humanidade que continue sustentando tudo. Porque técnica pode ser treinada, performance pode ser ensaiada, mas verdade não se fabrica. Ela aparece nos detalhes, no olhar trocado com alguém da equipe, na risada que escapa no meio da música, no cuidado silencioso entre os membros, na presença constante, mesmo em meio ao caos. E quando a turnê continua, quando novas cidades entram no mapa, quando novos palcos são montados, esses detalhes seguem viajando junto. Eles não ficam em tampa, eles se repetem, se transformam, crescem. E com cada novo show, com cada nova interação, Jungkook e Jimin continuam escrevendo algo que vai muito além da música. Eles estão construindo um legado emocional. Um legado feito de momentos que talvez nunca entrem em estatísticas, mas que permanecem vivos na memória de quem viu, de quem sentiu, de quem estava ali, mesmo que do outro lado de uma tela. Porque no fim, não é sobre quantas pessoas estavam no estádio, é sobre quantas se sentiram vistas, não é sobre o tamanho do palco, é sobre o impacto do que acontece nele. E Jungkook e Jimin parecem entender isso como poucos, talvez sem perceber, talvez apenas sendo quem são, mas entendem. E enquanto houver essa verdade, essa entrega, essa conexão, não importa quantos anos passem, quantas tendências mudem ou quantas narrativas tentem distorcer a realidade. O que é real sempre encontra um jeito de permanecer. E naquela noite em Tampa, entre luzes, vozes, abraços e pequenos gestos, ficou claro. O que eles constroem não termina quando o show acaba. Na verdade, é exatamente ali que começa.